Agora eu quero dizer para você que o Deus que nos ama também nos adverte, nos encoraja, mas nos declara coisas de juízo. Expressões como essa que eu vou deixar com você. Foi-se a glória. Essa mensagem é quando você perdeu tudo. E lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 4, há um momento assim, fracassado. A derrota se estabeleceu. O povo perdeu. Perdeu a arca do Senhor. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morte e sino entre o povo. E os teus 2 filhos, falando isso para Eli, o sacerdote, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele falou arca de Deus, Eli estava sentado na cadeira, caiu para trás, junto do portão, quebrou o pescoço e morreu. E a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo parto, ouvindo essas palavras tão tristes, de que a arca de Deus fora tomada, e de seu sogro e seu marido haviam morrido, encurvou-se, deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevinham. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: Não temas, porque tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso algum, e chamou o nome do menino Icabô, que quer dizer: foi-se a glória de Israel. Você já passou momentos assim? Eu sei que você torce por algum time de futebol, e no fim do campeonato, quando você pensa que ele vai levar a melhor, e aí você volta para casa chorando, perdeu tudo, fracasso, ou vestibular, ou um concurso, ou namoro, ou casamento. Foi-se a glória, acabou. O que fora bom, já foi bom. Como aconselhador de família, eu tenho ouvido muito isso. Meu casamento já foi bom, minha família já foi boa, mas acabou-se. Lembra do Titanic? Nada poderia acabar o Titanic. Eles pensavam que nem Deus, mas ao mesmo tempo não tiveram o mínimo cuidado das coisas mais importantes do Titanic. E foi-se a glória do Titanic. Nós podemos aprender essas lições das coisas difíceis que já nos aconteceram. A palavra glória, um substantivo feminino, quer dizer renome, fama, reputação ilustre, honra, consagração, esplendor. E essa palavra vem lá do hebraico, kabô. A palavra de Deus registra fatos verdadeiros com preciosas lições para nós. Era um desastre que estava acontecendo na vida dessas pessoas que fazem da sua relação com Deus sempre uma coisa cheia de ufanismo, cheia de triunfalismo, mas não andam nos caminhos de Deus. E chega o dia do juízo. O Titanic era assim, era bom demais para afundar, e afundou. A arca do Senhor era o templo do Senhor ambulante. Cair agora nas mãos dos inimigos, Deus permitiu para a lição, mas não queria essa arca com os filisteus. E sabe, essa arca não conseguiu ficar lá. Eles sofreram com tumores até que devolveram. Por que acontece isso? Porque as pessoas perdem facilmente a direção de Deus na sua vida. Há um instrumentozinho que inventaram que é uma solução extraordinária para quem está perdido. É a bússola. Aquela agulha magnética imantada num eixo vertical dentro de uma caixinha, indica o rumo, indica a direção, indica o norte. O norte permanente, o norte verdadeiro. Deus é o nosso norte verdadeiro. Mas as pessoas, com as suas displicências e pecados, vivendo apenas circunstâncias, fazendo sofrimento à sua própria vida, se esquecem de Deus e perdem o rumo, e a glória se vai. Quantas pessoas já tiveram o quê de conhecimento, de bens, mas a glória se foi.
Eli era um homem de Deus, como Davi, como Salomão. Eles tiveram a glória de Deus na sua vida e, por conseguinte, sua própria glória de líder. Samuel é fruto do ministério de Eli. Mas naquele dia foi um fracasso. Ofni e Finéias, 2 desastres na vida do sacerdote, como o Titanic. Mas no Titanic aconteceu tudo isso, mas eles foram alertados, mas não deram ouvidos. Isso acontece conosco também. Muito ufanismo muitas vezes nos leva ao desastre. Depois da desgraça acontecida, nasceu esta criança e sua mãe, num protesto, num grito em nome de Israel, esposa de um dos pecaminosos, deu à luz um filho e ela botou o nome como o que mais tocava o seu coração. Ela disse: o nome desse menino vai ser Icabô. Acabou-se. Nós perdemos, fechou-se a porta, não tem mais jeito para nós. Ainda hoje corremos este risco. Recebemos a glória da salvação e da comunhão de Deus em nossas vidas, como diz Paulo, em vasos de barro. Não perdemos a salvação, mas muitos têm perdido a comunhão de Deus, comunhão do seu povo, o privilégio de servir, porque relaxam a sua vida, perdem a oportunidade que teriam de servir, a glória de viver na presença divina, perdem a glória do que estão fazendo agora no reino de Deus. Já foram. A pessoa diz assim: eu já fui da igreja, eu já fui do evangelho, eu já fui. Por que já foram? Porque não são. Talvez perderam a glória. Quem tem seus filhos no pecado, não faça como Eli. Repreenda, não seja conivente, não seja permissivo. A igreja é lugar de arrependimento e volta. Não de brincarmos de pecar, de estarmos no culto e depois disso embrulhados nas noites de bebida, nas rodas de samba, nos motéis, na fornicação, no adultério. Corpo de Cristo e membros do pecado. Até quando teremos essa glória, essa comunhão gostosa? Será que não recebemos nenhum aviso? Nosso Titanic, Eli recebeu, mas não deu importância. Vamos guardar esses lembretes que são importantes para que você não diga amanhã: foi-se a glória. Esse trecho me ensinou 3 coisas. A primeira é que o Icabode, a expressão que aquela mulher deu ao seu filho, que quer dizer foi-se a glória, o foi-se a glória não acontece de uma hora para outra, mas é fruto de uma sucessão de erros. Eli sabia dos adultérios e dos sacrilégios de seus filhos cometidos, mas ele fez vista grossa. Eli amava mais a seus filhos do que ao Senhor. Eli fora repreendido, mas não deram ouvidos à voz do Senhor. Tudo isso está na Bíblia, no mesmo livro de Samuel, no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 4. Leia lá. Ele viu que seus filhos levaram a arca, que ele fez instrumento de idolatria, mas ele fez de conta que não era nada demais. Então anote aí: o Icabode não acontece de uma hora para outra. O foi-se a glória, o Titanic que se afunda, não foi de uma hora para outra, mas fruto de uma sucessão de erros. A segunda coisa: há pessoas que assistem passivamente à gestação do Icabode, ou seja, a gestação da desgraça. Você já experimentou cozinhar sapo vivo ou rã numa panela? Bom, se você quiser fazer, eu aconselho que você não jogue o sapo na panela quente, porque se você tiver com água fervente e colocar, o sapo cai fora. Ele nunca vai ser cozinhado desse jeito. Mas se você colocar os sapos dentro da água fria, numa panela, e colocar no fogo e ligar o fogo, a água fria vai esquentando devagarinho, mornando, esquentando, e os sapos vão gostando, até que eles vão morrer
cozinhados ali. Sabe, existe uma gestação da desgraça. E muitas vezes você assiste isso passivamente. Seu casamento indo para se acabar, apesar dos avisos, da sucessão de erros, você não liga. Mais do que isso, você assiste passivamente. Parece que não é com você. Ou então você diz de uma maneira irresponsável: que Deus tome conta da sua vida. É uma boa frase, mas não podemos assistir passivamente desgraça. Ele conhecia as atitudes de seus filhos, mas não os repreendeu. Sabia que a arca fora levada uma vez que ele era sacerdote. Ele assentou-se na beira do caminho na varanda e esperou uma boa notícia. Há pessoas que pensam que as coisas nunca vão acontecer com eles. Já ouviu isso? Eu pensei que essas coisas aconteciam com outras pessoas. Aconteceu comigo. E agora? Não tem mais jeito. Quantas famílias estão se acabando agora, você sabe? Quantos divórcios? No Brasil, quase meio a meio. Casamento, divórcio. Dos casais que se divorciam, a maioria, os casamentos se acabam entre 2, 3 anos. É coisa para pensar. Mas há uma outra lição. Há pessoas que só reconhecem o icabode, a desgraça, o foi-se a glória, quando tudo está perdido. Só depois da arca perdida, símbolo da presença de Deus, todo mundo foi agora chorar o leite derramado. Só depois da morte do sogro, só depois da morte do marido, só depois de tudo isso gritaram: icabode, foi-se a glória, não tem mais jeito. Você lembra aquela mulher da parábola da dracma perdida? Quando ela percebe que a dracma estava perdida, diz a Bíblia, na parábola de Jesus em Lucas 15, que ela pegou a luz, a lanterna, pegou a vassoura e saiu iluminando e varrendo toda a casa até que achou a dracma e ficou feliz com aquilo. Luz do Evangelho. Vassoura para procurar, olhar todos os cantos, desejar alcançar a bênção. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você: vamos tomar hoje atitudes que mudem as coisas que estão erradas? Diz a Bíblia: se o meu povo se humilhar, orar, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos tomar uma atitude hoje? Outra coisa, antes que a arca se vá e vamos gritar icabode, fora de hora, Deus pode trazer a arca de volta. Ele trouxe, ninguém foi buscar. Todo mundo ficou cheio de tumores ali, o povo mandou de volta. Mas nós temos perdido uma grande oportunidade de servir a Deus. E finalmente vejamos a Bíblia, o que o salmista escreveu, Davi. Ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esta pode ser a nossa oração hoje. Como Paulo, ele escreveu a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O meu desejo é que você faça um exame na sua vida, para que você não tenha que dizer icabode, foi-se a glória, acabou tudo, não tem mais jeito, porque Jesus é a nossa esperança. Em Cristo há um caminho de esperança. Deus abençoe você.